Oiê! Já estou aqui com o meu cafezinho, ó, com hoje uma xícara patrocinada pela Toque Brindes do Marcos Lessa. E tá tudo pronto, né, Ernesto? A câmera já tá ligada e agora é a hora da ação. Porque vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Bom, eu sou a Alexandra Ali Manchini, fotógrafa empresarial e criadora da empresa Ali Manchini Fotografia. E eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual. E se você está começando a empreender, em transição de carreira ou já empreende há um bom tempo, este é o lugar certo para você conhecer histórias inspiradoras. E se você também quiser saber como superar as barreiras, como enfrentar os desafios e como as imagens e os vídeos podem te ajudar nessa tua carreira de empreendedor, assista o podcast até o final. E não desgruda, não perde nenhum episódio, inclusive já curte o nosso canal, que está no Spotify, no YouTube, no Instagram e compartilha com os amigos. E tem mais um motivo para você assistir todo o podcast. No final nós teremos um convite especial para você. E a cada episódio nós temos convidados ilustres. E hoje não é diferente. Estamos com a Lênia Luz, mentora de mulheres, idealizadora da empresa Iluminas Assessoria e Treinamentos. E ela é líder do Linen Circle Brasil, tem a comunidade The Happiness Circle, tudo muito chique aqui. Mãe da Gabriela, da Natália, do Daniel e do Vitor. Ela tem uma equipe luz incrível. Muito bem-vinda, dona Lênia Luz. Bem-vinda. Nossa, amando estar aqui, que delícia ver de pertinho. A gente acompanha só né, pelo online, agora eu estou aqui no offline, mas no online junto, misturado. Que legal. Muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui, principalmente nesse mês, né, que é o mês aí que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Sim. São tantas ações, então é bem importante poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. Que legal. Muito feliz que a Lênia bom. está aqui, porque ela é minha mentora também, mentora de negócios. Então. É verdade. Maravilhosa. Então vamos conhecer um pouquinho da trajetória da Lênia. Como é que foi esse início de carreira? Você sempre foi empresária? O que você tem para contar para a gente? É uma boa trajetória minha, porque eu sou fonoaudióloga de formação e trabalhei 18 anos na área. Então, 18 anos com consultório, trabalhando no terceiro setor, atendendo também com alguns treinamentos na área de técnica vocal. E em 2002 eu passei por um divórcio com 3 filhos pequenos, eu morava no Rio Grande do Sul na época, e voltei para Curitiba. E aí foi um reencontro com o mercado de Curitiba. Então, onde eu estava, fiquei em outro período em Maringá e depois em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Então, lá eu fiz a minha história profissional enquanto fonoaudióloga. Aí eu voltei para cá, as minhas amigas da faculdade já não estavam mais aqui. A gente não tinha internet como a gente tem hoje. A gente usava ainda a lista telefônica para achar as pessoas. Parece que foi ontem, né? 2002. Não faz muito tempo, mas foi. Verdade. E aí eu fui tentando me enquadrar novamente nessa cidade, sem o dito network, né, para poder me instalar como fonoaudióloga. E foi um processo bem difícil. E aí eu comecei a perceber que eu precisava arrumar algo para além do que eu fazia para dar conta da sustentabilidade financeira da família, né? Sim. E assim, então, nós tínhamos... a Ali, eu não sei, acho que a Ali não lembra, muito jovenzinha. Era internet de escada, né, gente? De madrugada, né? Barateza, ficava aqui. Exatamente. Era aquele momento que as crianças dormiam, a casa ficava em silêncio e a mãe ia buscar alternativas, né, na internet. O que ela poderia fazer de diferente. E encontrei, então, um curso, um EAD, que seria hoje os nossos cursos online, né? Sim. Em fonoaudiologia corporativa. Achei o tema muito interessante, totalmente fora daquilo que eu fazia. Falei, sabe o que? Vou me inscrever nessa pós-graduação. Me inscrevi e a primeira apostila, porque não tinha nada online, né? Sim. Não tinha lá, era um site, assim, que você entrava com um fórum, na verdade era um fórum, e você recebia o material em casa. Uma semana depois, eu recebi uma apostila, e abri a apostila e dizia assim, o que é empreendedorismo? Falei, nossa, será que é de comer, né? Não entendo desse negócio aqui. Porque na minha formação, não se falou jamais em negócios, em empreendedorismo, era tudo muito novo, né? Naquela fase do anos 2000. Mas quando você trabalhava como fonoaudióloga, era para uma empresa ou você tinha... Não, eu tinha consultório próprio e eu era CLT numa ONG.
Sempre foi assim, tanto em Maringá quanto... Então, de certa forma, você já estava empreendendo. Mas é que a gente não tem a consciência, né? A gente acha que você é prestador de serviço ou subloquei sala num consultório, que era mais ou menos. Então, você não se vê muito, você não tem nem visão de gestão. Entendi. Você sabe que você tem uma taxa para pagar de aluguel ou a da sala que você está pagando, tem uma secretária lá que ela é colaborativa, então você não tem essa noção de empreender, né? Certo. E aí, com essa apostila, eu abri e comecei a falar assim, nossa, olha que legal isso aqui, né? E aí tinha uma pergunta que era assim, todos os exercícios do final tinha uma reflexão. E fazia assim, pense, não é, mais ou menos tipo assim, pense fora da caixa, né? O que com o teu curso de fonoaudiologia você pode fazer além do que você já faz? Nossa, aquilo abriu né? Como é que fala? Um triplex, né? Que agora fala um triplex, né? Aí eu falei assim, opa, peraí, o que eu posso fazer? Aí eu fui mapeando internamente o que eu tinha, né? Além do que eu oferecia, porque eu sempre trabalhei na área de patologias, né? E com adolescentes e crianças, na área de estimulação de linguagem. E os adultos que eu atendia eram adultos na área vocal. Muitos músicos da noite acabavam chegando para mim, para fazer a parte mesmo de impostação, técnica e tal. Aí eu falei assim, acho que eu gosto de falar com as pessoas, dar treinamento, será que faz sentido isso? E você tinha que fazer um modelinho de um treinamento. E fiz. Eu nunca gostei da técnica de oratório, o termo oratório eu acho ruim para falar, vai fazer um curso de oratório. Aí eu falei assim, eu vou fazer um curso de comunicação verbal e não verbal. Porque eu tenho formação em arte-terapia e psicomotricidade relacional. Sempre trabalhando essa comunicação com o corpo, com as emoções, né? Falei, eu vou montar isso e vou jogar para as empresas. Abri para 2 empresas e joguei naquelas madrugadas ali. E acabou que aprovaram, 2 empresas compraram os 2 treinamentos, era para gestores, não era um foco em mulheres na ocasião, eu nem sabia que ia acontecer, o que aconteceu depois. Mas ali começa o meu despertar sobre o empreendedorismo. Aí, quando você falou assim, então você já empreendia. Aí eu comecei a entender, então eu já empreendia. Eu só não tinha, tem que dar nome, né? Eu não tinha dado nome a isso. Então, a partir dali, eu começo a remanejar o meu olhar da minha carreira enquanto fonoaudióloga. Porque na fonoaudiologia, na minha história, né? O que acontecia? A gente tinha um atendimento praticamente de março a novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, sumiam os pacientes. Né? E julho também por causa do período de férias, por causa do público que eu atendia. Então, eu não tinha uma recorrência. E eu fazia, eu preciso de recorrência. E o treinamento, o que era? Eu ia lá, dava o treinamento, tchau e benção. O máximo que acontecia me chamar novamente. Eu falei, bom, então esse é o caminho. E aí eu comecei a trilhar um caminho por fora, ver aonde que eu poderia fazer o tal do network. Como eu trabalhava com inclusão, naquela ocasião, estava começando o movimento de inclusão das empresas das pessoas com deficiência. Me meti no Ministério Público do Trabalho, porque tinha umas reuniões frila lá, era tudo de graça. Falei, é lá mesmo que eu vou bater. E era no Sindimetal. E eu comecei a frequentar essas reuniões, era uma vez por semana, porque lá tinham o quê? As representações das empresas, né? Os representantes das empresas falando dessa área. Falei, eu vou lá, sou fonoaudióloga, manjo de inclusão. Eu sempre participei muito desses grupos de Yahoo que tinham, não de namoro, nesses eu não participava. Fique bem claro. Depois eu conheci meu Bai Magia na balada. Mas esses que tinham de estudos específicos, e tinha muita da área de inclusão, na área de linguagem. E assim eu fui fazendo, né, as minhas pesquisas. E passei uns 2 anos nesse comitê. E lá eu comecei a entender, então, que eu teria realmente um outro espaço no mercado para desenvolver a minha carreira já para além da fonoaudiologia. Eu me via naquele momento só dentro desse escopo da comunicação. Eu posso levar treinamentos como um aspecto preventivo, né? Quando a gente trabalha com comunicação, nesse sentido, meio olhando para a prevenção. E fui fazendo, então, essa transição aí de carreira. Então, essa transição, como você falou, ela foi fruto de uma necessidade que você viu que estava voltando para Curitiba, viu que o mercado não estava favorável. Exatamente. E você, como uma pessoa que já empreendia, mas não sabia o nome que dava, tem que fazer alguma coisa diferente para dar conta de pagar as contas. Isso, foi uma necessidade, sem dúvida alguma. E aí, só destacando que é um ponto que a gente fala para empreendedores ou para as pessoas que querem se tornar empreendedores. Então, é sempre importante a gente destacar alguns pontos que fazem muita diferença. E isso que você trouxe para a gente realmente é uma coisa que faz muita diferença, que é de ir atrás de informações, de abrir a mente para as oportunidades, ampliar o olhar para o horizonte para enxergar onde posso atuar e buscar ter uma ação
Não, né? Não ficar esperando que chegue na caia do céu. Que o ônibus pare ali, que legal. Ou que tudo fique perfeito. Ter a ação ao encontro dessas coisas, né? E entender que a gente tem essa capacidade, né, de transformação. Eu fui por uma dor, por uma necessidade, sustentabilidade financeira, né? Uma mãe solo com 3 filhos, você vai correr atrás do nível de sobrevivência, não dá para ficar aqui, o que a gente pode fazer mais? Mas aí a gente entra um pouco nessa coisa do autoconhecimento, né? Eu faço terapia há muitos anos. Então, esse lugar também me deu muita compreensão de que eu tinha potencial para fazer algo. Eu só não sabia o que e como fazer. Então, eu falei, bom, aquele curso foi a sacada. Então, acho que um ponto que vale a gente pensar para quem está querendo empreender e ou está fazendo uma transição de carreira, né? Seja por necessidade ou oportunidade, é ficar antenado mesmo. Sim. E se eu considerar, né? Você vê lá, 2002, internet de escada. Sim. A gente não tinha os facilitadores que a gente tem hoje. Né? Os grupos que a gente tem de negócio, que tem N, que você pode participar. Então, assim, hoje, a facilidade, né, que a gente tem de encontrar esses espaços é muito maior. Sem dúvida. Tanto no on como no offline. Lá foi meio que suadinho, mas deu pouco. E nessa sua trajetória, assim, quais as maiores barreiras que você enfrentou dentro da empresa, né? Olha, acho que a primeira barreira que a gente enfrenta é a gente mesmo, né? Então, eu tive que fazer um exercício de autoconfiança, vai dar certo. Eu tenho comigo aquela coisa assim, o não eu sempre tenho. Eu vou atrás do sim. Não vou dizer que quando eu recebo não, eu não fico frustrada. Eu fico muito, às vezes choro, fico com raiva, mas passa. Então, assim, a barreira maior, primeiro, foi entender que eu tinha capacidade para fazer algo para além do que eu já fazia. Essa foi a primeira barreira. Dentro das empresas, nesse primeiro momento, eu não tive barreira alguma, porque, assim, eu joguei para o universo. Eu pesquisei 2 empresas e joguei para o RH. Eu não vou citar o nome das empresas, porque não acho que convenha, mas 2 empresas grandes. Uma até hoje nem está com locação mais aqui em Curitiba, está com uma outra planta, mas foi para RH e dei a sorte. Bom, só que eu não fico nos treinamentos. Os treinamentos voltam para a minha vida anos depois. Porque daí, nesse período, eu fui traçando esse lugar. Então, o que acontecia? Por exemplo, nos espaços que eu ia fazer network, vou pensar aí no Ministério Público do Trabalho, nesse grupo, não tinha muita confiabilidade em mim. O que uma fonoaudióloga está fazendo aqui? Então, eu tive que também aprender a fazer um pitch, né? Coisa que eu também não sabia. Eu fui aprendendo fazendo. Né? Então, o que você está fazendo aqui? Eu trabalho com inclusão, me interesso pelo tema, estou olhando para os treinamentos, ver como é que está. Eu atendi algumas crianças de inclusão, então, eu tenho que levar esse conhecimento para os pais, porque vão chegar na adolescência, vão virar adulto, como é que vai ficar o mercado? Então, eu fui preparando esse terreno. Então, primeiro, acho que é a autoconfiança. A segunda, sim, há um preconceito. Eu não vi ali um preconceito da mulher, porque tinham muitas mulheres desse... Mas era mais a profissão, né? Então, uma fonoaudióloga, num espaço de negócios. Qual é a lógica disso? Então, eu tive que comprar esse lugar. E aí, passado muitos anos, o que eu fui vendo, porque daí eu me tornei sócia, né, do meu boy Magia, que eu conheci na balada, o Márcio, com quem eu sou casada há quase 17 anos, temos um filho desse relacionamento. Foi as pessoas entenderem que, como nós somos sócios, né, na consultoria, porque eu tenho a consultoria da Aurélio Luz Franchise e Varejo, as pessoas entenderem que eu era sócia. Nas reuniões que eu ia, sempre falava com homens, então assim, eu sempre era vista como uma secretária. Nunca foi falado, obviamente, porque sabiam que eu era sócia. Sim. Né? Mas muitas e muitas reuniões, assim, de eu chegar, mal me cumprimentavam o Márcio e a mim não. Né? Só que essa identidade a gente só vai percebendo depois. Naquele momento, como eu estava começando também nesse mundo corporativo e dos negócios, para mim foi assim, tá de boa, é educado, tá tudo certo. Sim. Mas depois você vai começando a compreender. Então, eu vi assim que não era nada escrachado, mas existia. Nunca impediu que eu me desenvolvesse, né? Sim. Mas isso acontecia. E hoje que eu trabalho com mulheres, desde 2012 trabalhando com mulheres, eu escuto isso muito ainda, né? E aquelas mulheres que falam assim, eu tenho medo, a autossabotagem que vem muito. O que você fala, assim, para esse medo da transição de carreira ou do começar a empreender? Transição de carreira tem que ser pensada. A minha não foi uma transição pensada, foi obrigatória. Ou eu fazia isso, ou eu ia ter muita dificuldade ali financeira para dar conta do recado. Se você tem a oportunidade de pensar na transição de carreira, o caminho é esse. Vai trabalhando, vai fazendo o que você já faz, mas vai estudando, vai pesquisando, converse com pessoas que já fizeram esse processo, se informe sobre esse lugar e entender um pouco o que é minha aptidão também. Né? A gente vende franquia, né, na outra consultoria. E é interessante, eu falo assim, eu não posso uma pessoa falar assim, olha, eu quero comprar uma franquia de chocolate.
Mas por que você quer uma franquia de chocolate? Porque eu adoro chocolate. Então, a gente precisa conversar. Você pode acabar com o estoque. Né? Então, assim, às vezes eu acho que eu gosto. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Mas só gostar de fazer alguma coisa não faz você ter sucesso no seu negócio. Então, primeiro, está em transição. Se você está numa situação que você pode construir isso, inclusive se preparar financeiramente, faça isso. Porque a gente tem que se preparar, porque a chapa é quente. É verdade. Né? E depois pensar nessa formação. O que eu posso buscar de formação, às vezes técnica, às vezes fazer uma pós-graduação que ajude nisso, ou estar em grupos que apresentem alguns treinamentos, algumas propostas. Isso também é formação. As mulheres, principalmente, porque o homem tem uma pegada assim, eles vão lá e fazem, entendeu? Porque eles são bons em tudo, então eles estão preocupados. Tem síndrome do impostor deles também, mas ela passa bem batido. Para nós, como a gente tem também a síndrome da perfeição, que tudo tem que estar assim, ó, né? Os trinques. Para poder acontecer, então Verdade. a gente fica postergando esse processo. E o mercado hoje é muito ágil, tudo muito rápido. Hoje você lê um negócio, amanhã já mudou. Né? Hoje é uma estatística, amanhã já está outra. Então não dá para você ficar esperando. Agora, preciso minimamente saber, me conhecer. Outra, além de se conhecer, pensar se aquilo que você quer colocar no mercado vai fazer sentido. Hoje, na minha visão, praticamente tudo faz sentido. A questão é que nós temos uma competitividade hoje, uma concorrência muito grande. Daí vai ter que revisitar. Mas eu acho que o caminho, assim, olhar, né? Joga o mapa na mesa, vê exatamente aonde, no momento que você está, o que você quer construir e vai fazendo. Se você tem uma necessidade, como eu tive, que foi, vai fazendo. O carro está andando, vai trocando a roda do carro, vai fazendo tudo junto, misturado. Porque às vezes não tem como você esperar tudo se organizar, né? Claro. Tem uma coisa que você comentou que eu acho fundamental como uma das coisas básicas, que é o autoconhecimento. Até para saber como se sente em relação ao que está acontecendo, como se sente em relação ao negócio que está se propondo a empreender. Então, o autoconhecimento é fundamental. E junto com o desenvolvimento técnico, uma outra coisa que também é fundamental é o desenvolvimento pessoal. Né? As habilidades, os soft skills, né, como falam hoje, né, desenvolver essas habilidades para saber como lidar com as emoções que vão com certeza vão surgir, muitas emoções, como você estava comentando, né, de chegar num lugar onde é dominado por homens, principalmente, e aí você não tem aquele reconhecimento que merece, né, porque está ali como uma empresária, não? Então merece ser reconhecida como tal e deve ser reconhecida como tal. Então, são emoções que tem que aprender também a lidar com isso para não desistir. Porque é muito mais fácil, diante das barreiras que aparecem na frente da gente, será que o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim nessa reunião cheia de homem babaca aí, que eles, né, nem dá bola para mim, fica só conversando com os outros, né? É uma coisa que vem, né? Então, eu julgo que é muito importante esse autoconhecimento e aí o desenvolvimento dessas outras habilidades, né? A gente tem, né, as soft skills, as hard skills, mas a gente tem a uma skills, né? Então, assim, que é o que eu trabalho hoje dentro da Iluminas, olhando para o universo feminino. Se a gente não se conhece, se a gente não trabalha essa autoliderança, como é que a gente vai liderar alguém? Sim. Né? Mesmo você enquanto empreendedora, mas Lene, eu vou começar, sou eu, né? Eu empreendedora, que é a grande maioria, né? Eu empreendedora. Sim. Eu não tenho funcionário, mas você vai lidar com fornecedor, você vai ter que vender o seu negócio, você vai lidar com gente. Sim. Aí você vai vender para alguém que é uma pessoa um pouco mais rígida, que tem mais morosa para fechar o negócio, você vai desistir? Não, você vai ter que entender que dentro das suas habilidades e competências, talvez você precisa desenvolver algo mais. Talvez um pouquinho mais de paciência, resiliência, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem todas essas classificações aí de temperamentos, alguns têm mais, outros menos. Mas o que eu posso usar a favor? Então, quanto mais a gente se conhece, mais também a nossa troca com o outro, independente se a minha empresa é micro, né? Aí não está nem é jurídica ainda, né? Estou começando lá, mas agora ela é pequenininha, depois ela vai ficar média, é grande. Essa coisa do tamanho também. O que eu quero com essa empresa? Tem gente que não quer ter uma grande empresa, mas eu quero ter uma empresa que seja sustentável, né? Que pague os boletos, mas que traga uma alegria para mim, que tenha um propósito claro para o mercado. Mas eu também, mas mesmo pequenininha vai dar trabalho. Então, o autoconhecimento ele é muito importante, né? Para qualquer profissão. Se você empreende, não empreende.
Eu digo que quando a gente sai da maternidade, a gente tinha que sair com compromisso, assim, um cartãozinho. Prometo que farei terapia pelo menos uma vez na vida. Mesmo que os pais não tenham condição de pagar, mas você vai ter lá. Ah, agora eu entendi porque está isso aqui. Então, agora eu já estou com condição de fazer terapia. Sim. Alguém tem que algum momento da vida a gente vai ter que se ver nesse espelho. É verdade. Né? É muito verdade. importante. E também eu vejo assim, né? A Lênia é minha mentora e daí passou para minha filha também, né? A gente fala que da oratória, né? No caso, né? Dela, quando ela começou a fazer entrevistas de emprego e tal, daí eu falei assim, ai, o que a gente vai fazer, né, Catarina? Ai, mãe, terapia eu não quero. Daí eu lembrei da Lênia. Então, ela também entrou nessa parte de realmente ela se validar. Ela tinha muitas inseguranças, né? Tinha muita essa falta de ai, será que eu vou conseguir, né? E também é importante, né? Nessa pré-adolescência, nessa adolescência, né? Não só as mulheres que querem empreender ou estão em transição, mas essas meninas que saem muito cedo do colégio e vão para uma faculdade, o que eu faço agora, né? Então, desde muito cedo, elas precisam dessa segurança, dessa credibilidade, né? É porque já é uma fase de transição, né? A Catarina é a minha mais jovem mentorada. Né? E a minha mentoria, ela se baseia na área comportamental. E aí, a partir daí, eu vou vendo o que essa mulher procura. Às vezes é uma executiva, às vezes é uma empreendedora. E às vezes uma jovem, né? Então, aí a gente vê uma mãe inovadora, né? Nem todas as mães vão ter essa sacada. Lógico que a gente tem uma proximidade, você conhece meu trabalho. Mas não era trabalhar só a comunicação, por que está travando, né? O que está pegando. Sim. Então, acho que esse é o destrave. Depois, obviamente, tem os cursos para fazer, dá para fazer, é importante, para cada um, né? Vai ter aí o seu viés. Mas naquele primeiro momento, não adianta você jogar uma adolescente, ou mesmo um adulto, né? Vai fazer um curso de oratória, tá, mas tem outras questões ali internas que barram. Então, eu vou com uma receita de bolo, mas eu não tenho técnica nenhuma na área de cozinhar. Você não tem técnica nenhuma, é óbvio que isso aí não vai casar, né? Sim. Então, acho que a Catarina veio nesse... É um bom case, né? É um de excelente. uma jovem, né? De prevenir o processo. Eu não preciso esperar estar lá na frente, Sim. né? A gente pode trabalhar isso antes. Não, hoje ela já faz outros estágios, enfim. Como que surgiu, Lênia, a Cheryl na sua vida? Ai, o Learning Circle. Trouxe ela comigo. Que é Minha muito, deusa. É muito importante mostrar pro pessoal que está ouvindo a gente, né? Essa... como é que eu falo, assim? Esse treinamento, né? Esse treinamento que vem lá dos Estados Unidos e você lidera aqui no Brasil. Então, passado, né, então, o meu processo aí de transição, só dá para contextualizar um pouquinho como é que eu chego na Cheryl, né? Em 2011, eu fiz uma formação na Fundação Getúlio Vargas, que era um projeto no Brasil para mulheres empreendedoras que não tinham formação em administração. Era um processo seletivo, tinham várias etapas. Era em São Paulo, né, a formação, e a gente passava como um MBA de empreendedorismo feminino. E eu passei por esse processo, sou uma das 1.350 mulheres que foram formadas no Brasil. E aí lá eu fiquei 6 meses numa sala com 38 mulheres. E eu falava, gente, isso aqui é um mundo paralelo que eu não conhecia. Porque aí eu já estava empreendendo, já tinha consultoria com o Márcio, a gente, né, já estava se desenvolvendo, mas ele vem da área de negócios, e eu vim aprendendo esse lugar. Daí eu falei assim, tem muita mulher parecida comigo aqui. Eu falei, então isso aqui é diferente. Quando concluiu o programa, eu montei um blog chamado Empreendedorismo Rosa, trazendo histórias inspiradoras, muito do que eu fui vendo, né, ao longo desse tempo. E aí tive acesso, no ano seguinte, ao livro da Cheryl, quando ela lançou nos Estados Unidos. Fiquei encantada. Uma leitora do blog me procurou, que era aqui de Curitiba, e falou assim, você precisa trazer, né, o programa, porque ela já estava, ela teve o TED, né, que ela fez, daí depois lançou o livro, e na sequência criou o Instituto. Você tem que trazer o programa para o Brasil. Daí eu falei, não estou pronto para isso ainda. Eu estava tateando o que eu ia fazer com o empreendedorismo rosa. E aí, em 2015, eu falei, não, agora eu estou madura o suficiente para... que esse é muito o meu perfil. Eu sou eu sou uma fazedora, eu vou fazendo. Mas tem coisas que eu vou fazendo e vou amadurecendo esse processo, para ver até que ponto eu posso dar o próximo passo. E aí, trouxe o programa para o Brasil em 2015, entrei em contato com o Instituto. Ao entrar em contato com o Instituto, eles falaram assim,
que ok, tinha aprovação, mandaram todo o material em inglês, se vira, malandra. É contigo agora. E assim peguei todo esse material, foi todo traduzido. Na ocasião, tinha uma outra parceira junto comigo para fazer esse processo. E nós lançamos em 2015, em março de 2015, no mês da mulher, o primeiro programa. Naquela ocasião, nós tivemos foram 22 mulheres inscritas, dessas 18 eram mulheres empreendedoras. E o programa, o que é? Ele é um programa de autoliderança. É para você fazer o que eu já tenho, meu autoconhecimento. E também a gente trabalha as barreiras que a mulher vive dentro do mercado de trabalho, que são inúmeras barreiras, que estão dentro, sim, dessa pauta, né, de uma sociedade ainda muito machista, né, onde as mulheres fazem, acontecem, um monte de coisa, mas ainda estão na invisibilidade. Então, o programa trata desse lugar. Então, a gente olha para dentro, para depois a gente ver o que a gente olha para fora. E ao longo de todos esses, são 70 turmas já formadas, né? Fechamos agora 70 turmas. Então, durante esses anos, o que eu fui vendo? E foi mudando o público, né? Porque eram só empreendedoras. Aí vieram as executivas, as profissionais liberais, e hoje eu estou dentro do Incompany. Então, eu tenho há 2 anos, né? Eu estou dentro das empresas. Então, eu converso com mulheres de uma ordem de diversidade imensa. E o que eu olho? Todas passam pela dificuldade. Não é que elas não se conheçam, é que dentro do aspecto profissional, elas acabam mostrando tanto as suas competências ferramentais, e todas com formação, pós-graduação, doutoras, mentoras, mas elas esquecem as competências internas porque a pressão é muito grande. Sim. Então, o programa faz esse revisitar, além da proposta de ser um grupo de apoio e uma rede realmente de network que elas possam trocar entre si. Dentro das empresas, então, é um desafio um pouco maior, porque elas acabam competindo entre elas dentro da empresa. Então, a gente tem que criar essa parceria, né? Que tudo bem que a gente está na mesma área e eu quero a mesma vaga, mas a gente pode ser parceiro. Se eu entrar, vai ser pela minha competência. Se você entrar, vai ser pela sua. E aí o Circle, por conta dessa caminhada dentro do Incompany, agora ele está com o Circle 2, que daí eu olho para as ferramentas de liderança. Então, a gente vai ter autoconhecimento, autoliderança e o que eu preciso para cada vez ser mais uma líder com bom desenvolvimento técnico daí, né, dentro das empresas, dentro da minha carreira. Então, essa que tem sido a jornada. E aí eu tenho muito orgulho mesmo de trazer esse programa, porque é desde 2015, né? A gente vai fazer 10 anos ano que vem com o programa e de uma maneira muito consistente. Até eu tenho a confraria, né, de mulheres, a Ali participa, e essa semana a Cheryl mandou, né, um recado, e toda vez que eu abro meu e-mail tem a Cheryl lá, eu falo assim, gente, eu sou muito maravilhosa. Porque tem uma mulher como essa, como líder, e que inspira. E que está atenta ao time, né? São milhares de grupos ao redor do mundo, né? O Circle é uma ação incrível. E aí você ser chamada pelo nome, pela mulher, é forte, né, gente? Vamos combinar. Com certeza. Quem ficou curioso, de que livro que é esse? Pode... Faça Acontecer. O livro foi lançado em 2012 no Brasil, mas ele é um livro que está sempre lá entre os top 10. Pode ficar à vontade. Vou mostrar aqui para... Isso. Conhecer a capa. Já fica a dica de livro, É livro de cabeceira. Eu digo que ele é um livro atemporal. Nesse livro, a Cheryl conta a trajetória dela. E ela é uma mulher que trabalhou no Yahoo, Google, Facebook, né? Agora ela tá focada no Instituto. Mas a trajetória dela, e ela também percebendo o quanto muitas vezes ela passou por situações de preconceito e exclusão, mas por ela ser a única mulher na mesa, ela nunca se deu conta. E aí, quando ela engravida, ela se deu conta que o banheiro das mulheres era tipo do outro lado da sala, né, do prédio, e que não tinha estacionamento para mulheres grávidas. E ela falou assim, nossa, eu nunca notei isso. Porque eu estava tão envolvida dentro do universo masculino, dentro dessa egrégora, né, corporativa, e eu preciso olhar para as mulheres. Daí ela começa a fazer uma revisita na carreira dela, e aqui ela conta a trajetória. É muito bacana. Muito bom. E vamos falar um pouquinho da história da logomarca, da empresa, como é que surgiu, como é que aqui também no nosso podcast a gente também visa falar sobre as imagens, os vídeos, qual a importância que tudo isso tem na sua empresa, né? Para uma empreendedora, para uma empresária, criar visibilidade e credibilidade. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? A história, como é que você investe. Eu sou um pouquinho fora da curva, você me conhece, né? Fora da curva por quê? Eu não tenho uma jornada, assim, né, de
organização sobre a venda da minha imagem, digamos assim. As coisas foram acontecendo para mim. O blog, lógico, né, que lá, quando ele foi lançado em 2012, a gente estava numa época que o Facebook estava bombando, era tudo lindo, de graça, né? Eu falo que o Facebook era uma mãe. Depois ele virou uma pessoa meio estranha, que aí tudo tem que pagar, né? Mas lá foi um bom momento. E não tinha muita coisa de mulheres acontecendo ainda no Brasil. No ano de 2012, foi o primeiro fórum econômico feminino, que é o Women's Forum Brasil, veio para cá e a gente estava lá, enquanto blog, cobrindo o evento. Né? Então, foram 4 edições, eu participei, inclusive, de mesas de discussão. Então, eu peguei um momento muito oportuno. A maneira como eu vendo a minha imagem é como eu sou. Quem vai me ouvir aqui, vai me ver no meu perfil, no Instagram, talvez vai ver uma Lênia um pouco menos vídeo. Agora eu estou começando a fazer vídeo dentro do LinkedIn, mas a maneira como eu escrevo, a maneira como eu me comunico, ela não vai sair desse lugar. Isso é uma coisa que eu busquei não mudar. A gente vai melhorando o quê? O jeito de comunicar nas redes sociais, às vezes na conversa, numa negociação com uma empresa, com uma empreendedora, isso muda, mas não muda a minha essência. Eu trabalho na minha mentoria Singularidade, né? Sim. Então, ao longo desse tempo, mas pensando lá no empreendedorismo rosa, quando ele nasce, a gente teve uma preocupação na logomarca, tanto que ficou super forte. Depois de 5 anos, eu fiz uma transição, porque a marca já não estava mais combinando com o que a gente fazia. Isso é uma coisa muito minha também, eu tenho inquietações com a marca. Sim. Isso aqui não me representa mais, mas a essência do trabalho, ela permanece. Quando eu fechei a estrutura do empreendedorismo rosa enquanto treinamentos não, que eram os eventos que eu fazia, que daí veio pandemia, tudo, foi agora vai ficar a marca Lênia Luz. Aí fiz o remanejamento da marca. Nesses últimos 2 anos, há 1 ano, na verdade, a Iluminas existe há 2 anos, mas é 1 ano que eu coloco ela no ar oficialmente, né? E eu precisei fazer esse movimento, porque como eu entrei no Incompany, eu ficava com a marca Lênia Luz. Aí eu chego nas empresas para dar treinamento e falo assim, qual a sua empresa? Lênia Luz. Qual o seu nome? Lênia Luz. Eu falei, não está funcionando isso, eu preciso ter o nome da minha empresa. Sim. Eu fiz uma enquete com um grupo das meninas do Incompany que eu estava atendendo. Como que vocês me veem? Eu gostaria que vocês dessem o nome para minha empresa. Ah, que legal. E a Ilumina sai dessa pesquisa. Tem os 2 L's, né? Lênia Luz. E o Iluminas, porque todas falaram que eu ilumino o caminho delas. Eu falei assim, então vai ser Iluminas. E iluminar as minas, né? As minas ficou como mulheres. Entendi. Então essa foi a construção da marca. A logo eu fiz, tá no ar, mas ela está em processo agora de construção. Porque eu tive que acelerar esse processo, eu não tive tempo para esperar. Agora, do empreendedorismo rosa, todas as vezes, né, desde o lançamento dela até a primeira mudança da marca, e depois eu fui criando os eventos, né, a Confraria Rosa, a Leitura com Prosa, todas foram desenhadas. Em relação à presença nas redes sociais, é a Lênia que se apresenta. Né? Então, sou eu que faço tudo, eu que edito, eu que posto, eu que coloco, mas eu tenho um ritmo diferente também de construção. Né? Hoje eu estou num momento assim de revisitar um pouco que rede que eu preciso ficar mais e muito provavelmente contratar alguém que faça algumas coisas. Porque dá treinamento, fazer isso, conteúdo. É muita coisa. E nesses 2 anos eu tive que investir mais no LinkedIn. Então, o LinkedIn tem sido meu foco de investimento. Né? Não, assim, nada pago para divulgação de conteúdo, né? Mas eu pago o LinkedIn top, porque ele me dá abertura para as empresas. E a construção de artigo, né? Porque no Instagram a coisa é muito mais imediata. Você faz um vídeo, você faz um stories, os textos não precisam ser longos. Eu adoro texto longo, tive que aprender a fazer texto curto. O LinkedIn te dá uma possibilidade de dar um conteúdo um pouco mais parrudo, digamos assim. E aí, nessa história desses 2 anos, da transição toda, que eu monto, então, a comunidade que eu lancei agora no Dia da Mulher, né, que é o The Happiness Circle. Pensando em trazer essas mulheres de maneira gratuita para essa comunidade, onde elas vão receber um conteúdo daquilo que eu estudo. Porque eu estudo muito para entregar o que eu entrego para as mulheres. Então, assim, vão ter desde os conteúdos de autoconhecimento, bem-estar, autoliderança, focando na liderança dessa mulher enquanto carreira, seja o que ela quiser fazer, porque ela pode estar no momento de transição, ela pode nesse momento estar maternando, então ela saiu do mercado. Então todas as mulheres serão beneficiadas. E trazer muito dados estatísticos, porque tem muito estudo de mercado, né? E a gente perde esses números, fala assim, está tudo lindo e maravilhoso. Será que avançamos mesmo? Sim. Então a proposta hoje da comunidade é essa, né? Aí a marca foi criada essa marca foi criada, que é a do
da comunidade. Mas é interessante falar, né, que hoje em dia todo mundo fala, eu preciso estar presente no Instagram, né, no YouTube, TikTok, e você fala muito sobre o LinkedIn. Eu mesmo fui para o LinkedIn por tua causa. E quando que é a hora de realmente ter um LinkedIn? É só quando você trabalha para empresas? Qual que é a sua visão do LinkedIn? Você está no mercado, você tem LinkedIn. Você é empreendedora? Mas eu vendo doce. Você pode vender doce para uma empresa, porque tem grandes empresas, inclusive, que você se cadastra lá como fornecedora. A própria Mondelez, eu posso falar isso publicamente, eles têm um espaço onde você como fotógrafa pode se inscrever lá, porque eles buscam também, eles têm algumas parcerias com algumas associações internacionais, onde eles têm lá uma cota para contratar fornecedoras mulheres. Então, assim, a gente tem que sair um pouco desse lugar se eu preciso alimentar aquele espaço. A vitrine tem que estar aberta. Agora, tem alguns lugares que eu tenho que alimentar o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você está com a confeitaria, talvez o Instagram seja mais interessante para você. Sim. Um site é importante, para todo mundo é importante um site. Mesmo que esse site seja só a porta da sua loja. Talvez você não vai ficar alimentando sempre. Mas precisa alimentar com uma imagem, por exemplo. Quem for ver o meu site, vai ver o meu site com fotos antigas. Porque esta semana eu farei fotos com a atualização. Porque você precisa atualizar. Lá, o que acontece? Meu cabelo está curtinho, né? O layout do site é o mesmo, mas o visual da Lênia mudou. Sim. Então, essas atualizações são importantes. E o LinkedIn eu vejo como uma grande vitrine. Ele vai funcionar mais para quem oferece serviço para as companhias? Ok. Concordo. Ele vai funcionar mais para quem trabalha dentro do corporativo, aqui o CLT, ou mesmo um PJ que trabalha para empresas ou tem interesse? Ok. Mas se você é uma empreendedora ou empreendedor, tem que estar lá. Então, manda o endereço, joga... Hoje o LinkedIn está com várias aberturas. Antes você não colocava lá site, aí ficava numa camada embaixo. Agora você termina lá a tua inscrição, já aparece, vai direto para o teu site. Então, ele tem muitos recursos para serem trabalhados. Agora, alimentar a rede social, aí é diferente. Aí você tem que pensar aonde é mais interessante eu permanecer. Quer ver? Facebook. Eu entro no meu Facebook porque eu tenho uma comunidade de 200 mil pessoas. Nossa! Por conta do empreendedorismo rosa. E é um trabalho orgânico. Eu nunca investi R$1 no Facebook. Fala assim, nossa, a Lena tem 200 mil que foi comprado. Não, é orgânico, tá lá. Então, eu preciso estar lá. Mas eu entro lá por quê? Eu alimento algumas coisas que eu não coloco no Instagram, por exemplo. Algumas coisas eu compartilho e outras não. Então, o Instagram meu, hoje, ele é muito mais a Lênia do que aparece o meu trabalho, mas é muito mais a Lênia. Sim. Né? Então, a gente vai desenhando isso. Mas a gente tem que estar em todos os lugares, tem que pensar na nossa imagem, sim. Né? O que a gente coloca, como que a gente quer ser vendido. Um site bem feito, com imagens boas. E aí, a gente vai construindo tudo isso, né? Nessa percepção. Mas é importante ter... tudo bem bonitinho, né? A gente não olha para a vitrine que está bagunçada. Né? Não. É verdade. E isso que você falou agora da vitrine é interessante, me remeteu a uma reflexão que tem a ver com o que a gente ultimamente tem pesquisado aqui, que é sobre os arquétipos. Né? Que realmente, como você falou, as imagens, elas chamam a atenção. Se a imagem chamou a atenção e tem um texto, daí a pessoa vai lá e lê o texto. Mas se a imagem já não cria uma empatia, uma conexão, já vai ler o texto com outro olhar, né? E os arquétipos, eles servem para nos trazer algum conhecimento sobre como que a gente pode explorar a composição daquela imagem de tal maneira que cria uma conexão mais rápida com quem está nos enxergando. Né? Essa conexão mais no nível da emoção. Porque quando a gente trabalha tendo os arquétipos como referência, a gente vai buscar cores, formas, posições, maneiras de olhar que provoquem emoções que se conectem com aquelas que a gente quer se relacionar. Né? Legal. São ferramentas, né? A gente tem que aprender a usar. Ferramentas. Assim, às vezes você faz uma coisa e fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas estuda, leia, aprende. De repente isso aqui pode fazer uma diferença. Você fala assim, olha que legal, isso fez diferença. Porque a gente é cheio de caixinha de preconceito também, né? Isso não é pra mim. Isso daqui não funciona. Mas você já usou? Sim. Não gosto de jiló. Logo jiló também nessa hora da manhã, mas vamos lá. Gosto de jiló, mas já provou para dizer que não gosta? Né? Então, a gente tem que testar. E hoje a gente tem tantas ferramentas bacanas. Sim. Agora,
A gente pode usar as ferramentas e deve, sim, só não perca a sua essência. Sim. Porque daí você não vai vender Sim. uma verdade. E de falsas verdades a gente está cheio nas redes sociais. né? Verdade. Gente vendendo o que não é, ou falando uma coisa que não faz, daqui a pouco aparece um escândalo. Então, mantenha a sua singularidade, sua transparência, mas com ferramentas que possam, né, empoderar a sua marca, te mostrar de uma outra forma. Exatamente. E aí um outro ponto que é importante é, ok, sei, isso é legal, vi ali que dá para fazer isso, mas eu não sei o como. E aí vem o outro lado. Então vamos procurar quem sabe. Quem com sabe. certeza. Quem pode Não faz fazer nada uma sozinho. mentoria e fazer uma orientação adequada, que tem mais experiência, que já conhece o caminho, para a gente não ficar andando, Correndo, né, tropeçando, atrás do indo rabo para um ali. lado, Sim. do outro. Né? Ou procura profissionais, né, como a Ali, que tem estudado bastante sobre arquétipos, como a Capto, que também tem procurado se inteirar de todos esses assuntos para poder oferecer produtos de qualidade. Qualidade, né? exatamente. Assim, todo mundo hoje é meio que autodidata, né? Como a gente tem tudo na mão, o celular você faz fotografia, você faz vídeo, não sei o quê. Sim. Aí você tem como fazer o seu podcast lá com um aplicativo e tal. Ok, dá para fazer, mas se eu posso e tenho recurso, Sim. pensando aí como para os empreendedores, né? O que é investimento, mas é um investimento de investimento. qualidade. Sim. E você vai contar com gente que sabe fazer. Então, talvez no começo você vai começar tateando, fazendo mais ou menos ali do seu jeitinho, mas que gostoso também que é aprender a delegar, né? Porque descentraliza você de um serviço Sim. que toma muito tempo. Quem trabalha com conteúdo, e eu trabalho com construção de conteúdo o tempo inteiro, então eu me contrato para uma palestra. Uma empresa me pede, esse mês de março, muitas empresas me chamando incrivelmente com o tema sororidade. A gente quer esse tema para a empresa, para lá. Só que uma empresa é de mineração, a outra empresa é de varejo, a outra empresa é não sei o quê. É construção de conteúdo. Se eu tiver que ficar pensando no meu site, nas minhas redes sociais, no podcast que eu quero fazer, tudo isso, cara, é enlouquecedor. Sim. Então, eu vou ter que, em algum momento, falar assim, bom, agora eu vou investir e pensar sempre que isso não é gasto. Eu escuto muito isso. Ah, isso é caro. Registrar a marca é caro. Então, se não registrar seu filho, o filho não é seu. A marca é a mesma coisa. Se não registrou, não é sua. Né? Então, assim, até que ponto a gente também está disposto a ser um pouco mais ambiciosa e ambicioso na nossa carreira e falar assim, agora está no momento de eu contratar o serviço da Ali, o serviço da Capto, né? E vou investir e aí vou ter uma imagem muito melhor e mais valorizada no mercado. Né? E os arquétipos, eles vêm realmente para potencializar a essência de cada um. Antes, né, desses estudos, tal, eu já fotografava a essência da mulher ou a essência da empreendedora, né? Então, é realmente potencializar através como que você pode se posicionar, as cores, né, a posição. E a gente vê muito nas suas redes sociais a cor lilás, roxa, né? Isso. Que traz esse autoconhecimento, né? A sabedoria, né? A passagem de conhecimento e empoderamento, né? E foi mesmo pensado nisso. Isso foi pensando no empoderamento pelo olhar do feminismo, né? Porque sou feminista e a cor do feminismo é a cor lilás. Sim. E aí foi audaciosa essa minha passagem, porque eu saí do rosa Verdade. e vou... É roxo, né? Que a gente usa os tons. Roxo. E essa passagem foi bem audaciosa, mas foi muito conversada. Foi a Tati, né, que fez o processo de passagem para mim na marca. E aí eu falei assim, meu Deus, as mulheres adoram rosa, né? E quando eu coloquei empreendedorismo rosa, lá em 2012, a minha pesquisa foi o que tem de produtos no mercado que as mulheres compram e que nas campanhas tudo aparece rosa. Porque é rosa, mulher, azul. Só que ao longo desses anos... Que bom, as coisas foram mudando. Sim. Aí eu falei assim, então, e no rosa, na verdade, ele nunca me representou como cor. Eu uso muito pouco rosa. Usei muito porque era a marca. Tinha um óculos rosa, era você mesmo já fez tantas fotos minhas com rosa. E aí eu falei assim, não, agora esse é o lugar, eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de mentoria, olhando para o empoderamento da mulher, para o comportamento, para a autoliderança, levando a liderança, posicionamento. E aí o feminismo é
a minha história toda está dentro, calcada nesse lugar. Eu falei, então, essa vai ser a cor. E foi super, assim, eu achei que ia ter algum problema e foi super fácil. Sim. Mas por quê? Porque eu não perdi a essência da minha comunicação. Então, a cor é que assim, mudou de casa ou mudou de ponto comercial, sempre dá um estranhamento na clientela, né? Sim. Ah, não sei se eu vou lá, não gosto mais tanto, é longe da minha casa. Mas se você mantém a tua estrutura, aquilo, a maneira como você atende teu cliente, a maneira como você comunica, vai perder alguns, mas vão chegar outros. Mas assim, essa mudança ela é muito ligeira. E aí não vai fazer um grande estrago. Mas eu fiz com bastante medo, mas deu certo. Mas é interessante que essa questão dos arquétipos a gente tem aprendido bastante, que ela provoca coisas que estão no subconsciente, as emoções que estão no subconsciente. Então, por mais que a pessoa queira refletir, no rosa, não sei o quê, mas não, vê aquele roxo, vai mexer, é busca de conhecimento, vai nas profundezas da alma, vai querer descobrir os mistérios da vida. Não tem essa coisa introjetada de alguma maneira e o roxo remete a isso. E quem está buscando isso, quem está buscando esse tipo de informação, de conexão, vai continuar conectado contigo. Né? Se identifica. Emocionalmente está identificado legal. Contigo. Legal isso. Muito bom. E quem está identificado contigo e quer te encontrar, como é que te acha? Quais são os teus contatos? Rede social Lênia Luz. Coloca @LêniaLuz, vocês vão me encontrar @LêniaLuz. Isso. Hoje eu estou, né? LinkedIn, Facebook e no Instagram. E no LinkedIn ainda tem a Iluminas, né? Que daí ela é um grupo, na verdade, dentro do meu perfil. Então, vocês conseguem me acessar por lá. E o site, né? O www.lenia.lenialuz.com.br. Lá vocês encontram todas as coisas que eu apronto por aí. E conteúdo, porque o blog também ficou um período parado e agora eu estou reativando com conteúdo e trazendo colunistas novas. A Ali, inclusive, está nessa leva aí, depois do Congresso da Felicidade, né, que a gente fez aquela ação. Então, a ideia é trazer novamente conteúdo aí para o blog. Então, www.lenialuz.com.br. Vocês vão me encontrar em todos os lugares. E qual que é o futuro? Qual a sua visão de futuro para daqui para frente? Daqui para frente é ampliar o trabalho da Iluminas. Então, a Iluminas, ela nasce, né, por conta de um crescimento da empresa que eu tive grande nesses 2 anos através do serviço in company. E eu levava só o programa de autoliderança. E então, agora é ampliar o serviço na área de gênero, né? Esse é o meu foco com a Iluminas. Levar todos os treinamentos olhando para a diversidade com um recorte na área de gênero. Então, hoje, o que aconteceu nesses 2 anos? Eu tinha um serviço, hoje eu tenho 6 projetos que já estão entrando nas empresas, que é a roda de conversa com os homens, falar com as mulheres 50+, as mulheres na maternidade. Agora entrou clube de leitura para dentro das empresas. Legal. Então, acho que a gente está num momento assim, de expansão, com muito cuidado, né? Porque eu quero manter a qualidade do que eu entrego e hoje quem dá os treinamentos sou eu. Então, eu estou preparando também, eu já tenho preparado algumas facilitadoras para poder ampliar, né, a entrega nas empresas. E aí os próximos, não são 5, mas os próximos 3 anos, o foco é aumentar o número de treinamentos, ou seja, ter mais facilitadoras e eu ficar mais na gestão. Escalar, né? Eu quero ficar mais gerindo. Olhando. Sim. E fazer mentorias coletivas, porque daí, quando faz o fechamento dos programas, eu consigo abrir e fechar eles assim. E aí o treinamento vai ficar por conta dessas facilitadoras. Isso está no projeto, está desenhado. Planejamento tem que ter, né? Porque a gente também, aí para os empreendedores, a economia é sempre muito instável, né? E não é uma economia Brasil, é uma economia mundial. Sim. E muitas coisas novas vão chegando. Inteligência artificial, a gente tem que estar olhando também para essas inovações. Até que ponto as empresas vão comprar, por exemplo, treinamentos presenciais, se tem tanta coisa que até a inteligência artificial faz. Vão comprar, sim, porque a gente vai falar de gente, de emoção, de autoliderança, de autoconhecimento, né? Bem isso. Então, esse lugar existe, é forte, mas a gente tem que se organizar e se preparar para ele. Então, esse é o projeto Ilumina nos próximos 3 anos aí. Crescer, crescer, crescer. Muito bom. E o que você quer deixar para quem está ouvindo a gente de dicas, insights, para quem está ou começando a empreender, em transição de carreira? Eu vou deixar, assim, a frase que eu falei lá atrás, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Muito bom. Vai com medo, porque medo a gente tem. E o medo, ele é um bom sensor. Sem dúvida. Porque ele é o nosso mecanismo de defesa melhor. Né? Mas vai com medo, mas olha para a tua história. Faz um desenho, um registro. Senta aí e fala assim, do dia de hoje para trás, quais são as coisas que eu construí profissionalmente?
Nossa, mas eu fui mandada embora de tal empresa. Nossa, mas eu fui gerente ou gestora de uma equipe. Ah, mas a minha empresa quebrou, meu pequeno negócio quebrou. Por que quebrou? Faz uma revisita à sua história. Feito isso, você só vai ver pontos positivos. Os negativos você vai lá, olha para não errar. Isso. Mas não para ficar chorando em cima deles. É verdade. E vai enfrentando esses medos. Encara. E ter rede de apoio, tem que ter rede de apoio. A gente precisa, né? Esse trabalho que vocês fazem, essa entrega que vocês dão, é fruto de uma conexão, de uma parceria, que é uma rede de apoio. Quantas pessoas acessam, né, o trabalho de vocês e falam assim, nossa, isso aqui faz muito sentido para mim. Então, às vezes, a rede de apoio é até um canal que você vê e eles nem sabem que são rede de apoio. Né? Pode ser. Mas também ter um espaço onde haja troca, onde haja acolhimento. Então, é isso. Legal. Muito bom. Adoramos. Muito obrigada aí pelo convite e que possamos fazer outras ações aí conjuntas. Muito bom. Bom, então estamos chegando ao fim, né, Ernesto? Sim. De mais um episódio, mas antes, queria agradecer a Lênia também, mas temos um convite especial, né? Temos um convite muito especial. Se você quer contar a sua história de empreendedor, sua história de nas transições de carreira, as dificuldades que teve, a experiência que você tem, quer compartilhar isso com outras pessoas, entre em contato conosco no @café-cameração e a gente vai bater um papo contigo e combinar uma participação sua. E também, se você quiser patrocinar o nosso programa, faça como o Marcos Lessa, venha bater um papo com a gente, né, da Toque Brindes, ele nos deu esse presente. E também, através do Instagram, @café-cameração, a gente bate um papo lá e troca uma ideia. Exatamente. Então, participe deste projeto incrível que é o nosso podcast, curte o nosso canal no YouTube, estamos no Spotify, no Instagram e já compartilha com todo mundo este podcast. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Eu que Lênia. agradeço, gente. Todo sucesso para vocês e que mais pessoas venham contar suas histórias inspiradoras. Legal. Muito bom. E não perca o próximo episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Ação!